Família da Natação Criativa, quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, com os mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. E para você que é gestor, coordenador e está com dificuldade aí de gerenciar a sua academia, sua gestão aquática, hoje vamos falar sobre o quinto passo da anfíbia, vamos falar sobre periodização, já falamos sobre lucro estimado, horas produtivas, precificação, espelho d'água, chega a hora da periodização, como você planejar aí o seu ano, o seu calendário na sua academia. E eu trouxe o especialista nesse assunto, Bruno Herbolato, mais uma vez, cadeira VIP nesse podcast, Bruno. Tudo bom, Rê? Obrigado aí, é um projeto grandioso, né? Começou no dia 2 de janeiro de 2024, né? Vamos lembrar disso. O que pode acontecer naquele primeiro dia útil, né? Do ano, é tudo isso aqui. Então a gente está trazendo aí para vocês toda essa aventura. O podcast tem o nome de Gestão à Deriva, então eu acredito que a gente esteja conversando com muita gente que se sente assim, né? Que tem a sua departamento aquático, consegue pagar seus boletos, conseguem sobreviver legal, mas sabe que tem algo mais. Fica aquela coisa intrínseca, né? A pérola da concha ali, né? Virando a pérola, ou transformar aquele carvão bruto em diamante. É isso que a gente está fazendo aqui com vocês e estamos chegando no quinto passo. Agora a gente vai falar de periodização, organizar tudo isso e fazer o plano para os próximos meses, para a próxima vida aí, para a próxima jornada de sucesso de vocês. Então, entrando agora no mês de novembro, né? Então, acho que a época é essencial aí para você começar a planejar o ano que vem, planejar 2025, como planejar suas aulas, a comunicação, o marketing, as vendas, as suas promoções. Esse é o momento. Mas antes de começar esse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros. A Tibum Educação Aquática, academia lá de Mato Grosso do Sul, que visa aí a educação aquática por meio da segurança aquática, da prevenção e principalmente a formação global das nossas crianças, parte de emoção, afetiva, cognitiva, motora, essa formação global dos nossos pequenos. A plataforma Educar, que você já conhece, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo com certificado, cursos na área de gestão, natação, treinamento, pilates, tudo que você precisa numa plataforma só com preços acessíveis. O aplicativo da Swimtrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo? Não é não, com praticamente o preço de um aluno você tem seu próprio aplicativo e faz a comunicação, faz avaliações, junto com o seu cliente, agregando valor para a sua academia. Fábricas criativas de aulas de natação, agora com novos benefícios. A gente vai formar esses professores para 2025, levando cursos exclusivos e gratuitos para dentro da plataforma. Estamos criando um livro que a gente vai eternizar o nome de quem está dentro desse projeto aí, vai escrever o livro com a gente. E a gente também tem aqui a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos no Brasil. Mas vamos deixar de papo, Bruno, vamos para o que interessa. Quais são as principais datas sazonais aí para um gestor de natação deve considerar quando ele vai fazer o planejamento, já pensando aí em 2025? Nossa, vamos lá. Então isso é muito importante, né? Para quem conhece o seu público, quais datas, eu não consigo dizer aqui para vocês que existem as datas certas ou não, porque você tem que conhecer o seu público. Lógico que num conceito básico, generalizado assim, a gente consegue pensar, poxa, agora, mês de novembro, outubro e novembro foram os meses chaves, né? Porque dezembro, com as férias escolares do Brasilzão inteiro, tudo, vai cair muito as vendas. Janeiro praticamente não vai existir vendas pela estilingada das férias. E fevereiro volta a ser um mês quente de negociações. Mas isso é cada região, né? A gente está lá com um cliente nosso na consultoria que a gente sabe que regionalmente falando, fevereiro, março, até março, são muitas chuvas. E as piscinas lá o calor é muito intenso, então fica difícil de vender. Então, por isso que você precisa conhecer o seu cliente. Mas fugir ali de julho, que é o frio, né? Isso daí a gente já conhece o nosso mercado, a gente já conhece o nosso público. A gente sabe que por mais que a gente venha com um monte de campanhas de conscientizações, falando tudo de nadar no inverno ou não, a mamãe ali, carinhosa, cuidadosa, vai gerar uma certa resistência. Então, a gente tem que estar mais preparado para isso. Então, existem sim, nosso mercado mostra algumas datas pontuais para nós, mas isso se adapta a cada região, adapta a cada cultura da tua região. Mas ali, começar qualquer planejamento em julho já pode ser um sacrifício, já pode ser difícil. Então, pensar nisso, a hora de fazer as coisas.
A natação criativa auxilia os profissionais nesse sentido. Há 2 anos a gente cria as aulas temáticas todos os meses, a gente monta um calendário para o ano inteiro. Agora no mês de novembro é o mês da segurança aquática, estamos em parceria aí com a Sandra Rossi do INAT, com a Sobrasa, com a Aquadictos, diversos parceiros, produzindo conteúdos para auxiliar os professores o que fazer nesse mês. Então, como a gente atrair e reter esses alunos em cada mês. Então, a gente fez o mês do tabuleiro, o mês da Páscoa, mês da segurança aquática, piscina mais segura, diversos temas que a gente foi introduzindo para ter essa comunicação com o cliente. Mas aí eu vou te colocar numa cilada aí, Bruno. A gente tem aqueles períodos ou de verão ou de férias escolares, que a gente sabe que a natação a gente tem essa sazonalidade. Como atrair e fidelizar esses alunos? Existem ações específicas para esses períodos? Existem muitas coisas legais. Existe um filão que também não é nenhuma novidade, eu não estou cantando aqui nenhuma mágica para vocês nem nada, mas é que exige sim, como sempre ele já fala aqui, acho que vocês já estão aí, já vão até falar, o Bruno vai falar de novo, nem tão fácil, nem tão difícil, trabalhoso sim, mas existe, né? Para os períodos de férias, o que eu sugiro muito grande, principalmente na nova comunidade, na nova estrutura familiar, que as crianças estão saindo de férias do colégio, mas o pai e a mãe também trabalham, dificilmente conseguem conciliar essas férias. Normalmente, as férias que vêm agora, né? Eu sei que esse vídeo vai ser atemporal tudo, mas hoje que a gente está gravando aqui, que é um mês de novembro, vem as maiores férias nossas, né? Que pega dezembro e janeiro. Dificilmente os pais estão esses 60 dias, esses 45 dias de férias também. Então, eles vão viajar 1 ou 2 semanas. As outras 3 semanas, 4 semanas que tem aí, vai fazer o que com essa criança? Que a sua academia possa acolher ela, não numa aula normal, não numa aula tradicional ou seguindo a grade normal. Faça uma tal famosa colônia de férias. Atraia o primo que veio de passar de férias. Então, né, vamos supor, uma família tradicional de São Paulo, o casal não conseguiu sair de férias, mas o primo que mora no interior, o primo que mora em outro estado, está todo mundo de férias, está tranquilo. Veio para São Paulo. Por que não? Você não acolhe os dois? Dá o fôlego que a mãe, que a babá quer, não sei o quê. Então, você consegue montar uma coisa estruturada dessa. Você consegue botar ali algumas atividades que essa criança passe pelo menos 1h30, 2 horas, ou até tem academias que fazem projetos que a criança acaba passando 4 horas lá. Então, isso dá desafogo, isso você traz e você pode ganhar dinheiro que normalmente vendendo planos, vendendo realmente o teu negócio, você não vai ganhar. Então... E aí eu vou complementar que não é só o primo, a gente tem um amigo da escola, que agora a gente tem muito isso, o amigo vai passar o dia na casa do outro, a gente tem condomínios que aí eles estão convivendo a tarde inteira junto e tem que parar para ir para natação, então por que não convidar esses amigos dos seus alunos para dentro da sua academia e pode ser um possível aluno lá na frente. E aí eu venho com uma estratégia que já introduzo há mais de 7 anos no mundo da natação, que é a aula historiada. Esse período é fundamental, então imagina você contar uma história a cada aula. Por exemplo, ele acha um pedaço de um mapa em uma aula. Ele fala, professor, cadê o tesouro? Vem na próxima aula que você vai saber onde está a próxima parte do mapa. Ele acha a segunda, cadê o tesouro? Vem na próxima aula, que é o que a Netflix faz com a gente. Quando a gente está no momento de êxtase, acaba o episódio, você já quer assistir o próximo, o aluno já quer vir na próxima aula. Eu já introduzi as aulas historiadas, que teve aluno que veio 5 vezes na semana durante as férias, porque ele queria saber o que ia acontecer na história. A gente tem um pessoal lá de Araxá, do Mergulho, que também tem o seu projeto de aula historiada. A gente fez um podcast, confere aqui ou marca aí nos comentários que eu mando para vocês, que é importante vocês conhecerem um pouco sobre a aula historiada. A gente falou dessa parte de retenção, Bruno, mais específico aí para os meses de férias, mas queria que você falasse do ano inteiro. Como fazer essa retenção dos alunos? Porque é muito desafiador. Acho que a natação é um dos esportes que a gente tem essa entrada e saída muito forte aí dentro do mundo do esporte. Que estratégia aí você sugere para minimizar a invasão? Cara, esse daí já é uma estratégia muito forte, como toda estratégia tem que estar bem desenhada, tem que estar na mesa, tem que estar no papel e estar muito forte. Isso daí é a comunicação, cara. E aí que entra a questão da periodização. Porque se você ficar ligando também o tempo todo, você tentar se comunicar o tempo todo, ficar que nem um pica-pau no teu cliente, você cansa o teu cliente. Então você tem que saber tirar o termômetro certinho, a hora de se comunicar, a hora que impactar, a hora de fazer isso. Então precisa estar tudo planejado certinho, tá? Então você tem que estar próximo
Não da criança. A criança, o aluno ali, todo dia, toda aula, a tua equipe técnica tem que ser aquela que faz isso que você falou. Como na colônia de férias, como você vai amarrar o cara para vir na próxima aula? Isso a gente ensina no Fábrica Criativa, né? Você tem um momento do convite à próxima aula. Então, isso a tua equipe técnica tem que estar preparada, tem que estar tranquila. Agora, você, como gestor, você tem que estar preparando a tua equipe comercial para fazer também esse relacionamento com esse papai. Então, você tem que pensar isso gradativamente, né? Então, uma das coisas que eu sugiro ali é as pré-avaliações, que não é a avaliação, mas você dá uma cutucada nos papais e mostrando as evoluções, as pequenas evoluções, né? A gente tem um caso dentro do Fábrica muito famoso, muito legal, que trouxe recentemente, a gente está no Fábrica, nesse momento a gente está falando de avaliações e a Dani trouxe para a gente o que ela faz mensalmente, ela entrega resultado mensalmente. Eu questionei ela, porque ela bota isso em gráfico, e aí eu falei para ela, putz, mas você não acha que em gráfico os ganhos de desenvolvimento estão ficando pequenos, não está dando um salto? Para refletir. Na academia dela super funciona, mas será que num olhar estratégico não é melhor segurar um pouquinho mais e aí apresentar um degrau um degrau maior de desenvolvimento dessas crianças? É coisa que vai encaixar no teu público, na tua cultura, tudo aqui. A gente está fazendo um podcast para trazer informações para você, para trazer reflexões para vocês. A gente não vai conseguir entregar a mágica que vai dar certo para você, né? Para isso a gente tem as nossas consultorias, a gente pode estudar junto com vocês, mergulhar a fundo no teu negócio e falar muito melhor disso. Mas aí você perguntou da evasão, né? Então, você se comunicando perto com o teu cliente, você já consegue tirar a temperatura. Se está quente, está morno, está frio essa renovação, né? Você já vai ver ali a questão das faltas. Você controla bem as faltas. Quem que é responsável por controlar as faltas? Se a gente já falou em vários outros episódios que o dono da academia é o gestor, é o professor, é o recepcionista, é o comercial, caso você já tenha evoluído disso, passou, você vai querer cobrar do teu professor que ele faça a comunicação das faltas? Não, o papel dele é dar uma excelente aula e marcar. A chamada, sim, é papel do professor. Agora, quem faz o quê com a informação dos seus alunos que estão faltando há um tempo ou não, o risco que ele tem de evasão, tá ali. Está no indicador, que é o outro episódio, mas está no indicador da assiduidade desse aluno. Então, vocês têm que ter uma ferramenta, vocês têm que ter uma disciplina de acompanhar essas coisas. Você falou 2 pontos importantes. A gente tem os 5 principais motivos que levam o aluno a desistir. Então, para eu saber como reter ele, eu preciso saber por que ele sai. Um deles, como você falou, é o objetivo. Então, quando o aluno entra, ele tem um objetivo prévio. Se ele não atinge esse objetivo dentro do plano dele, ele sai. E uma forma dele enxergar isso é através dessas avaliações. Porque muitas vezes o aluno atinge esse objetivo, mas ele é leigo, ele não percebe. Que aí é o segundo também ponto que faz o aluno desistir. Ele não entende o processo. Que às vezes ele vem com objetivos que não são palpáveis, não é possível ele alcançar. E a gente tem que colocar essas metas para eles, que é através dessa avaliação que a gente coloca essas metas. Então, a frequência também é muito importante. Se esse aluno está faltando, ele não vai atingir o objetivo, ele não vai entender o processo, ele vai embora. Então, a gente entender o porquê esse aluno vai embora é um passo para a gente ter ele aqui dentro. Você comentou que a gente faz essas consultorias individuais, a gente está lançando agora a consultoria em grupo. Então, para quem quer entrar, a gente vai selecionar 16 academias, a gente tem um podcast sobre isso, para saber como você pode ser uma das 16 selecionadas e fazer essa consultoria em 2025, a gente estudar aí, entrar de cabeça no seu negócio. Mas aí vem agora uma pergunta aí bem polêmica, Bruno. Uau. Tem data-chave, pela sua experiência, que deve ser evitadas aí para lançamento de campanhas, eventos? Cara, data-chave sempre vai ter, de cada região, de novo, eu falo, é muito personalizado isso, mas vamos pensar num global. A gente está aqui para falar, você que está aí perdido nesse oceanão grandão, você está realmente à deriva, pensa comigo agora, a gente está aqui, a gente já abriu esse podcast hoje dando a data de novembro. O que acontece em novembro normalmente que ficou mundialmente famoso e conhecido? A tal da Black Friday, né? Tem outros, acho que a gente não gravou isso, mas eu lá atrás na Anfibia já fiz bastante material. Explicar a história da Black Friday para vocês é legal, é interessante, a gente pode gravar depois, que eu não vou explicar agora aqui para vocês o que acontece na Black Friday. Mas você não precisa fazer metade do dobro na tua aula, mas você pode ficar atento nele. Só que tem que tomar outro cuidado. Se você for querer trabalhar o teu plano anual nesse, você vai estar trazendo para dentro da tua academia o cara que só quer preço.
ele não vai conseguir enxergar valor. Você vai trabalhar o ano inteiro, você vai aplicar Anfíbia o ano inteiro, ele vai conseguir agregar valor, mas ele já sabe que Black Friday vai ter de novo, se for a tua campanha, se você quiser isso, né? Então ele vai esperar baixar preço. Então você precisa tomar esse cuidado. Black Friday não se faz com planos anuais, por exemplo. Essa é uma chave. Tá? Muita gente já questionou, há mais de 7 anos que a gente vem conversando em grupos de WhatsApp, tem gente que não gosta de fazer Black Friday porque acha que desvaloriza o plano. A Black Friday em si, ela é totalmente estratégica, ela é totalmente do cara que senta, planeja, bota o plano na mesa e faz a gestão do seu negócio. Tá? O que você vai usar na Black Friday, por exemplo? Você vai usar os teus horários ociosos. A gente não falou no capítulo anterior o espelho d'água? Você não vai estar acompanhando esse espelho d'água, que é o próximo capítulo? Então uma coisa amarra na outra aqui, né? Não tem jeito. A gente não consegue falar só de um dos 8 passos da Anfíbia, né, Rê? Mas é isso. Então você vai olhar para aqueles horários. Você não precisa fazer uma Black Friday geral. Você não vê nenhuma loja, nada fazendo uma Black Friday em todos os produtos dela, em todos. Não, são segmentados, são direcionados. Mas você pode trabalhar assim, a ideia de trabalhar 50% da tua tabela. Mas lógico que isso, a tua tabela vai estar preparada para você não dar um tiro no pé, você não furar teu faturamento. E você falou desse planejamento, eu falo também das datas-chaves, de você planejar algumas ações. Por exemplo, vou fazer um plano anual em julho, e depois ele vai vencer em julho de novo, vai ser uma época de baixa, a tendência desse aluno renovar vai ser baixa. Então, você saber os períodos chaves para fazer. Não vou fazer uma promoção em época que sua academia está estourando ali, então são momentos chaves, que aí não tem como a gente explicar tudo nesse episódio, mas... Mas a gente acabou de fazer isso com o nosso cliente também, né? O pessoal lá da After, a gente acabou de mostrar para ele isso. O importante é você ter 3 frentes. Também não adianta você ter um cardápio com 15 opções de planos e tudo mais, porque isso você confunde o cliente. Lembra? A tua comunicação, que eu falei um pouquinho antes na pergunta anterior, você tem que ser mais sucinto, você tem que ser direto para o teu cliente e deixar poucas opções para ele. Agora, o que você vai apresentar em cada mês do ano, está aqui. Está no papel. Quando você senta na mesa e bota no papel, você sabe, esse mês eu vou apresentar só plano trimestral e semestral, um octal mensal. Não sei. Aí vai de cada, de novo, região, vai de cada cultura, mas você tem essa... É muito importante esse ponto que você trouxe, né? Quando a gente fala de precificação, né, Rê? Você saber o que apresentar e quando apresentar. E a gente falou muito aí da parte de gestão, vamos para a parte pedagógica, né? Então, como você organiza aí o seu ciclo de aprendizagem anual em uma academia de natação? Você utiliza algum tipo de periodização para as atividades, progressão dos alunos, avaliações? Cara, esse daí é o maior... É o grande entrave e a grande diferença de um monte de metodologias que a gente conhece aí no mundo, né? Quem conhece a Anfíbia, quem já entrou com a gente, né? O primeiro contato, quando o pessoal vem falar de metodologia, o primeiro documento que você recebe, o primeiro material que você recebe é um documento que eu fiz lá em 2010, 2011, se eu não me engano, que é como nasce uma metodologia. Então você vai entender essa questão, mas a primeira coisa, para quem fez a faculdade, fez bacharel e licenciatura, sabe que tem uma dinâmica, tem uma didática de ensinar isso. E a gente não pode fugir do ciclo da educação. Então não adianta eu ficar dando um monte de estímulo, não repetir o estímulo e querer cobrar uma avaliação disso. Então a gente tem que respeitar isso. E aí é como se fosse o que vocês devem ensinar lá no Foda com o Alberto, né? Cara, quando que é a prova do atleta? Quando você tem que pensar no teu cliente assim, quando é que eu vou entregar o resultado dele? Então de trás para frente você tem que pensar nisso no teu planejamento. Você tem que fazer didaticamente com que quando você for reavaliá-lo, quando você for avaliar para entregar todo o processo, entregar a meta dele, ele tenha passado pelo menos 2 vezes pelo estímulo que a mãe criou, que você vende, que você direciona. Então, vocês têm que pensar nisso sim. Então, sobre daí as pré-avaliações, você vai ter que estruturar a tua metodologia, você vai ter que ter uma avaliação bonitinha para a mãe entender o processo, tem que estar fácil. Não adianta você querer falar respiração bilateral para a mãe não sabe nem o que é a respiração da natação, muito menos, hoje em dia a gente vê com o pessoal com muito pouca noção corporal, vai saber o que é bilateral. Né? Então, tomar cuidado com as nomenclaturas técnicas que a gente usa para o público final nosso. Como você disse, o cara é leigo, o cara não sabe. A mãe está lá querendo ver a criança cair na água e sair nadando. Se ela vai nadar 3x1, 5x1, 7x1, 3 ciclos de pernadas por 1, acho que às vezes não faz muito... Se você vai falar assim, não, eu tenho uma mãe aqui, eu vou falar, tá bom, você tem uma mãe aí. De quantos alunos você tem? Então, às vezes a gente também gosta de generalizar questões pontuais, né? Então é isso que a gente precisa ver. Então, sobre periodização didática, você tem que estar atento a isso.
Aí a gente traz o Piaget para essa parte pedagógica, né? Grande Piaget que a gente sempre fala, que a gente tem que ter aí a assimilação e depois a gente tem a acomodação. Não adianta você só dar estímulo, estímulo, estímulo e só tá assimilando o movimento e não tem aquele momento ali de automatização, de ele acomodar aquele movimento e ter aquele aprendizado real, aquele aprendizado a longo prazo, né? Então isso é importante no seu planejamento. Então tem momentos ali que ele tem que fazer. A natação é repetição. E aí a gente traz o lúdico, traz a brincadeira para poder encantar, engajar esse aluno. Mas a natação é repetição, a gente tem que dar essa repetição de estímulos e isso tem que estar no seu planejamento. Antes de passar para a próxima, só para não fugir, eu não sei se nas próximas perguntas vem isso ou não, mas eu não posso deixar de registrar um gap muito grande que escapa porque a gente não faz os planejamentos anuais, né? A gente não se prepara para o próximo ano. E daí quando a gente vê, putz, já é Natal. Ai, caramba, acabei de... Pra quem fez Halloween ou não, né? Tem toda uma discussão por Halloween ou não, mas quem fez Halloween ou não, putz, já abriu hoje, já tem Natal. E daí quando for ver, já é Páscoa. Quando for ver, já passou o Dia das Mães. Quando for ver, já passou... Então fica tudo sempre desamarrado. E quando for ver, eu vou fazer minha avaliação, e aí das estratégias comerciais, vou fazer minha avaliação antes de julho, para mostrar que ele está evoluindo e garantir a vaga. Ele vai sair de férias, mas ele vai com aquele gostinho de que evoluiu. Ou agora em dezembro, antes das férias maiores. Só que o que acontece? Hoje em dia, a criançada toda, elas estão muitos outros compromissos. E aí você vai competir sempre a tua agenda, sempre o teu festival, com o festival da escola, com o festival da escola de música, com o festival do hipismo, com o festival da ginástica rítmica. Você vai sempre competir se você ficar nesses meses de junho e novembro e dezembro para fazer as apresentações. Então, você estrategicamente já antecipa isso. Pega lá o último final de semana de maio. Isso aqui eu já estou dando agora. Agora foi de graça, hein? Agora você foi recompensado aí que você está assistindo. Mas pensa em sempre fazer o grande evento da sua marca, o clímax do teu projeto, fugindo das concorrências das crianças. Então, não faça nada em junho, não faça nada em dezembro, tá? Antecipe, faz ali na última semana de novembro, na última semana de maio ou na antepenúltima. Pense melhor assim, se organize melhor, porque o gostinho de quero mais você vai deixar da mesma forma. E aí eu vou te fazer uma pergunta, então. Já que você falou desse planejamento, a maioria das academias, né, ou algumas delas, planejam sempre de janeiro a dezembro. Você acha que esse planejamento é ideal, ele sendo anual? Que período específico você considera mais produtivo para iniciar e fechar o ciclo? Isso é muito cartesiano, né? Isso a gente nasceu, então é muito difícil a gente trabalhar a mente e virar e quebrar essa chavinha, né? A gente nasceu numa cultura, principalmente aqui no Brasil, tudo e cristã, que daí a gente segue o calendário do nascimento de Jesus, que daí renova a vida, renova o ciclo, todo aniversário de Jesus. Então isso é muito... E pra gente, que as nossas férias maiores são em dezembro e janeiro, por conta do quê? Do clima. Isso vem das outras etnias, se eu posso falar etnias, eu quero falar mais. Se você for nos Estados Unidos, por exemplo, eles não têm as férias grandes agora. Para eles, Natal e Ano Novo é simplesmente um feriado comum. E, tá ali pau. Dia 1º de janeiro não é feriado nacional, né? Como aqui para tudo. 1º de janeiro, já estamos trabalhando de novo. Comemorou a virada de ano, beleza. Natal também... Natal, tem a festa, não estou falando que eles não comemoram nem nada, mas não é que nem nós, que a maioria das academias aqui no nossa cultura faz o recesso, aproveita para fazer o recesso das academias, dá férias para os funcionários, tudo que para ali 1 dia, 2 dias antes do Natal e volta só depois do Ano Novo, na primeira segunda-feira útil do Ano Novo. Então, vale essa reflexão. Nos Estados Unidos não é assim, gente. Nos Estados Unidos, a maior férias deles é em junho e julho. Então, muito planejamentos deles, muita periodização. Por que não chama planejamento aqui no Anfíbia, essa página? Porque a gente traz o raciocínio de periodização, que nem vocês devem ensinar muito lá no FODA, é periodização, cara. Vocês têm que entender qual que é o momento chave e clímax que a tua cultura, que a tua região entrega. E aí você faz desse ponto, é esse dia que eu quero entregar tudo que eu tenho que entregar para trás. E aí se você vai fazer 10 meses, 12 meses, a gente ajuda você a pensar se você já não pensou nisso. Mas pensa nisso. A gente culturalmente é educado e fica difícil pensar nisso, então também pode seguir o barco nessa correnteza, não tem problema nenhum, é só se organiza, mas periodiza tudo nesse ciclo que você quer. 12 meses, 10 meses, também a criatividade, a natação criativa vem para isso, trazer um fôlego rentável para a tua piscina.
E aí eu venho com uma pergunta mais ou menos nessa linha, né? Então, ao longo do ano, como você recomenda aí a gente balancear a intensidade das aulas, o nível de exigência física, levando em conta a sazonalidade e essas metas que você falou que a gente tem que ter bem claras? Cara, é muito importante isso que você traz. E vem uma reflexão assim forte, principalmente numa cultura brasileira que a gente está falando, que tem muitos feriados nacionais, por exemplo. Eu só vou aguçar isso daí para te falar que assim, não tem resposta pronta, tá? Quem não estudou 2024 não percebeu, só ficava vendo nos memes do Instagram e tudo mais, que a gente teve pouquíssimos feriados esse ano. Os feriados todos caíram nos finais de semana. Então, isso prejudicou o quê? Para quem tem um grande volume de aulas aos sábados, que é um filão do nosso mercado, prejudicou bastante. E o que você fez para não prejudicar isso? Você não olhou o calendário, ficou correndo atrás, e daí a mãe vai pedir reposição, a reposição de feriado tem direito ou não, daí liga lá para a Joana, né? Agora a gente está com uma parceira forte no grupo de gestores que vocês fazem lá, que é a Joana do IN. Faço, não faço? Mas se você tivesse olhado antes, em 2003 para esse ano, você já teria estratégias melhores, né? Então, para 2025, são poucos feriados que vão cair nos finais de semana. E vai ter algumas emendas, vai ter algumas pontes de feriados. Então, isso prejudica bastante ou vira oportunidades. Na segunda pergunta, eu esqueci de responder isso, por exemplo. A gente já trabalhou numa academia aqui em São Paulo que a gente trabalhava, chamava Ponte Motrix. O que era a Ponte Motrix? O feriado. O feriado caía na quinta, na sexta-feira normalmente já era vazio. Ou o feriado caía na terça, segunda-feira... como eu posso falar? Impactava muito o fluxo da piscina. Já que vai impactar o fluxo da piscina, por que não convidar novos clientes? Por que não fazer uma ação e não fazer... tipo, uma mini colônia de férias nessas pontes. Ó, outro. Tá de graça para vocês hoje. Hoje aqui a gente está dando de graça. Mas pensa nisso. Então, vocês têm que olhar. Então, você falou intensidade das aulas, intensidade das coisas, você tem que ver isso. Porque às vezes você bota lá no calendário, agora eu quero fazer a aula forte e tudo. Aí vem um feriado, por exemplo, agora de novembro. Tem um feriado que vai ser na sexta e já na quarta-feira vai ser na quinta. Num ano que não teve muitos feriados, muita gente vai emendar tudo isso. E aí você botou aquela aula historiada, você botou a aula enriquecedora tudo nesse período, quebrou as pernas, entendeu? Então você tem que olhar bem o teu calendário, você tem que olhar... aqui mesmo, no estado de São Paulo, a gente tem cidades, municípios de São Paulo que tem feriados que a gente não tem. Né? O próprio feriado da próxima quarta-feira, que é o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, até esse ano não era feriado nacional, era municipal. Agora, acho que recentemente virou nacional. Então, prestem atenção nos seus calendários. Enquanto vocês não sentarem e botarem aqui, não é nessa meia hora de podcast que a gente vai ensinar tudo para vocês. A gente vai fazer você refletir nisso. E se precisar de ajuda, a gente está aqui. É só botar eu quero, me chama, que a gente ajuda, né, mano? Então, aí eu vou dar outra estratégia, então, Bruno. Já que você está com várias estratégias, você comentou dessa emenda de feriado. Então, por que não se antecipar o seu cliente? Você sabe que ele faltou, sabe que ele tem aulas para repor. Não espere ele chegar para você e falar, aquela aula que eu tenho para repor, manda a recepcionista ou o professor ligar e falar, eu vi que você tem uma reposição esse mês, a gente vai ter emenda de feriado, a gente vai ter uma aula especial, onde o pai pode fazer junto com o seu filho. Vocês não vão viajar? Vocês vão viajar? Se vocês estiverem aqui, vocês não querem fazer... Você sempre está trabalhando, você não consegue ver a evolução do seu filho, que tal você fazer aula junto com ele? Ou pode fazer numa raia separada, a gente vai ter uma aula agora, vai juntar adulto com criança. E você aproveita aí, traz o cliente para dentro da sua piscina, para você conhecer o seu trabalho, você vender a evolução do aluno, e além disso, você já matar aquela reposição que às vezes deveria num horário cheio, horário que está lotado, mais lá para frente. Então aproveita esse espaço ocioso, que também às vezes a gente diz pura gestão, né? mas a gente está falando também muito ocioso, mas as pessoas estão viajando menos hoje em dia, e essas emendas de feriados, tem alguns locais que a piscina está cheia, que eu conheço. Exato. E essa parte também que eu falei, que eu fiz a pergunta para você de controlar essa intensidade, essa sazonalidade, que às vezes, como você falou, a gente tem esse modelo básico, pronto, de dezembro tem que acabar, e a gente está na evolução ali do aprendizado bem no final do ano. E aí a gente pega, às vezes, jovens, ou às vezes criança que tem com a agenda lotada, ele tem um evento do judô, evento da escola, várias provas, um monte de coisa, ele está com a cabeça meio cansado, e você está exigindo dele na piscina também. E aí esse aluno começa a não querer vir para a natação porque ele está sendo muito exigido e não está conseguindo responder, e ele acaba ficando desmotivado. Ótimo ponto. Então também trabalhar essa intensidade conhecendo o seu público. Então, às vezes no final do ano seu aluno
tá cansado, dá uma aula mais tranquila, abaixa a intensidade da sua aula, ou mesmo adulto, ele tá no tempo mais estressado, muita reunião, muito planejamento pro próximo ano, não fica exigindo tantas técnicas dele. E aí, Bruno, pra gente caminhar para esse final, eu queria que você falasse das datas comemorativas. Dias das Crianças, Halloween, final do ano. Como isso cria engajamento e incentiva a participação dos alunos e familiares da academia? Poxa, quando você pergunta lá de evasão, hoje, queira ou não queira, a conveniência eu acho que é o maior produto do mercado. Hoje, quem é conveniente ao seu cliente é o que está conversando, é o que está entregando. Hoje o cliente quer pagar e paga mais, se ficar fácil para ele, se ficar tranquilo para ele. Então a comunicação e a sociabilização é muito grande. Hoje em dia foi o que você disse, está todo mundo tão atarefado que o pessoal se muda para esses condomínios grandes tudo, mas a criança não consegue sair do apartamento. Porque ela já sai de casa para a escola, da escola ela fica no período integral, do período integral vai para a natação, se não é natação é aula de inglês, se não é aula de inglês é terapia, se não é terapia, sei lá, isso daí já foi segunda, quarta, quinta, sexta, chega sábado e domingo, ainda vai viajar e daí fica mais tempo no carro. Então, sociabiliza eles, demotiva. Você falou muito boa, a tua fala agora foi, valeu esse podcast inteiro, porque fazer gestão do seu cliente. Não é atacar a responsabilidade para ele, pronto, agora ele assinou um contratinho aqui comigo, comprou 8 aulas por mês, tem mês que tem 10 aulas, então quando ele reclamar eu vou mostrar para ele. Não, faz gestão do seu cliente. Quando você estiver acompanhando ele bonitinho, uma ligação para ele, fala, tô vendo aqui, você vai viajar essa semana. Perfeito que você botou, Rê. É muito bom. Imagina você ter um concierge do seu produto para o teu cliente. Exige. É difícil? Não é. É fácil? Não é. É trabalhoso. Eu vou falar de uma experiência própria. Eu fui fazer uma viagem para o exterior e tinha uma rede de hotel que eu alugava. Quando você chegava em, acho que 5 ou 10 reservas, você ganhava a próxima gratuita. E aí eu fiz todo o planejamento da viagem e aonde eu ganhava a reserva gratuita era a cidade mais barata. E eu tentei mudar roteiro. Não tinha jeito, eu tinha que passar para aquela cidade, era muito bacana. Falei, então paciência, vou ganhar a reserva no lugar mais barato. Aí eu chego nesse hotel, vou fazer o check-in e aí a moça pergunta para mim, daqui você vai pra onde? Aí eu falei, eu tava indo pra capital, que era o lugar mais caro. Era o hotel mais caro. Eu falei, tô indo pra essa cidade. Ela falou, mas você não quer transferir essa bônus que você tem aqui, que você não vai pagar hoje a diária pra próxima cidade? Eu falei, quero, né? Ela falou, então eu vou ligar lá pro gerente, vou ver se o gerente topa fazer a troca. Ela ligou pro outro hotel, pro gerente do outro hotel, o cara topou e a gente transferiu. E eu ganhei aquele desconto. Então, a pessoa pensou na minha comodidade. Ela não precisava fazer isso. Sabe o que eles fizeram aí? Me ganharam. Te ganharam, mas sabe o que eles fizeram aí? Espelho d'água. Eles analisaram, com certeza ela já bateu, com certeza, se for uma rede legal, tudo, algum gerente, alguém lá em cima viu, a ocupação da capital tá baixa. A gente precisa ocupar mais a capital, porque é importante que o melhor ponto, o melhor esteja lotado, não é? Então, com certeza alguém bateu e falou, se você tiver oportunidade... Como acontece isso? Onde a gente vê essas coisas acontecendo? Em voos. Voos internacionais, voos grandes, o pessoal sai vendendo. Eles primeiro vendem. É o tal overbooking. Quem aí já não passou por um overbooking, já que você trouxe uma experiência pessoal, vou trazer uma que não foi comigo, mas foi com a minha esposa. Ela acabou de voltar da Alemanha e na hora de embarcar, os caras ofereceram 600 euros para ela ficar mais um dia. 600 euros, hospedagem e tudo, só porque lotou o voo, não tinha mais lugar. E ela, com saudade dos filhos tudo, não quis pegar, mas 600 euros, gente. Faz aí vezes 7 a cotação de hoje, olha quantos. Ia dar mais de 4 mil reais a minha esposa aí para ficar mais um dia na Alemanha, entendeu? Coração de mãe apertou mais forte, não vale 4 mil reais. Mas ela voltou. Mas é isso, é gestão. Então, volta ao capítulo anterior, Espelho d'Água, você olha isso, olha a sua periodização e a periodização precisa ser engessada. Isso é muito importante. Putz, foi muito bom você trazer isso, porque às vezes você está ouvindo a gente assim e o teu medo, o maior medo, acho que do pessoal que a gente sente, a gente vê, é que o cara tem medo de fazer a periodização e achar que ele vai ficar engessado. Ele já é tão acostumado a apagar incêndio, a adrenalina de apagar incêndio, de fazer tudo de última hora, fazer as gambiarras acontecer. Ou ele tem esse medo de perder esse gostinho, ou ele tem o medo de tipo, eu vou ficar engessado. Eu botei no papel, me comprometi a fazer isso, e se eu não comprometo... Muita gente, a gente pega também, fica frustrado porque não consegue cumprir o planejado. Gente, esquece um pouquinho isso. Lembra, nenhum planejamento é 100% executável.
todos os planejamentos que você fizer, vai exigir de você alguns reajustes. Aí vira tema do próximo capítulo, né? Já deixando aqui o gostinho de quero mais, porque você vai saber medir o quanto você tem que corrigir a rota ou não e tudo mais. Mas faça, olhem, porque você, numa dessas, você ganha o cliente, fideliza o cliente e você ocupa o que você precisava ocupar, né? Então, a gente falou muito isso no Horas Produtivas, né? Tem horário lá teu que você tira professor e o custo daquele horário continua o mesmo. E você está deixando de entrar gente, ou seja, você está perdendo a oportunidade de baixar o custo operacional daquela hora, né? Não estou falando que você vai ganhar dinheiro ali, mas pelo menos o teu horário nobre, que hoje paga aquele horário ocioso, ele já não vai mais pagar. Quem sabe o lucro que você estava esperando está no horário nobre. Hoje não deve estar vindo no teu bolso porque o horário ocioso está roubando esse lucro do horário nobre. Muito bem, Bruno. Queria agradecer muito a sua presença. Então, a gente tirando aí os gestores da deriva, essa temporada gestora deriva é muito importante. Queria que você deixasse aí os seus canais, os seus novos projetos, o que você tem aí para o mundo da natação. Nossa senhora, tem mais meia hora aí? Vamos lá, né? Essa parceria de 2024 foi muito enriquecedora. Obrigado mais uma vez. Ali no Instagram, quem quiser, Anfibia_Tichibum com N, Anfibia com M, com PHYBY, é tudo diferente para tentar se destacar, se diferenciar do mercado, mas gerou um ruído de comunicação, coisas que a gente aprende no que a gente vai lançando. O Anfibia tem mais de, se a gente está em 2024, tem mais de 15 anos aí já tocando o mercado. Então, lá atrás, quando ainda era mato a internet da pesquisa, de buscar no Google, essa era uma estratégia interessante, mas hoje eu vejo a dificuldade, que eu tenho que ficar falando para você, PHY, BY, ou seja, eu estou gerando mais ruído para você, então preste atenção nisso. Mas vamos lá. Instagram, Anfibia_Tichibum com N, para se diferenciar até da nossa parceira aqui, tudo que é com M, mas novos projetos. Vem Fábrica Criativa 2025 aí, já com o livro, então novo modelo de aulas, tudo. Vem Anfíbios aí, a primeira plataforma de professores de natação grande aí. Vem, que mais? Me ajuda aí, cara, tem muita coisa aí. Tem para entrar... ajudar vocês a se orientarem, a fazer a gestão do seu departamento aquático com a Anfibia 16 e o Anfibia pelo Anfibia mesmo. Então, você que não quer esperar até 2025, chama a gente, né? A gente tem condições especiais para vocês que já fazem parte de qualquer um desses nossos projetos. Tem condições especiais para você antes do Papai Noel chegar e também estamos em novembro. Chama a gente que a gente conversa. Bruno, muito obrigado. Queria agradecer vocês aí do outro lado, agradecer os nossos parceiros, a Tibum Educação Aquática, a Plataforma Educar, a Swim Track, Fábrica Criativa de Aula de Natação e a Sobrasa, todos que apoiam esse projeto. Agradecer você do outro lado, te solicitar para você ativar a notificação, compartilhar essa entrevista com amigos, seguir o canal, que é muito importante, e já te convido para o próximo episódio, que a gente vai falar aí sobre o sexto passo, que é os indicadores, também muito importante. Então, que indicador é importante eu ter, como analisar eles, a gente vai falar sobre isso no nosso próximo episódio e convido o Bruno para esse episódio, né? Bora, estamos ali para isso, vamos lá. Então, muito obrigado para vocês aí do outro lado. Obrigado pro Paulo aí que está nos bastidores, ajudando a gente. Valeu, aqui no Sampacast. E obrigado a vocês aí. Até a próxima entrevista.